mas a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu começo o vídeo com esse áudio que é de uma leitora minha e sobrinha de uma amiga minha. O nome dela é Eduarda e eu quero mandar um beijo pra ela e pra irmã dela, que é a Júlia. Eu falei pra elas que eu ia mandar um dia um beijo pra elas aqui no meu vídeo. Obrigada, Julinha e Dudinha, pelo carinho. E essa voz linda é dela e não tinha vídeo melhor pra me colocar. Então, um beijo pra vocês. Então, gente, eu tô com uma proposta pra esse mês de janeiro, que é pra me chamar convidadas especiais pra estar comigo aqui. Então terão 2 vídeos por semana, um que é sábado e o outro eu ainda não sei se vai ser toda quarta. Acompanhe, então não deixe de se inscrever aqui no canal. Então, hoje eu tenho uma convidada especial aqui comigo. E a minha convidada especial é a minha líder da minha igreja, a Joyce. E eu convidei ela hoje aqui porque no começo do ano passado, vai ser mais um bate-papo, tá, esse vídeo. No começo do ano passado, eu fiz um vídeo de metas. E aí, no meu vídeo de metas do ano passado, eu falei que eu queria voltar pra igreja, voltar pra Jesus. E foi a melhor coisa que me aconteceu no ano de 2015, gente. Eu consegui, voltei pra igreja. E aí eu convidei a Joyce pra ela também contar um pouquinho da história dela, o que Deus mudou na vida dela. E o que Deus mudou na minha vida do tempo que eu voltei e do tempo que eu fiquei afastada, porque eu já era da igreja, só que eu me afastei. Então a gente vai começar falando sobre quando a gente se afastou, porque a Joyce também teve um período que ela se afastou. E foi o período que ela tava voltando pra igreja que eu me afastei. Aí assim, eu comecei, desde pequenininha eu era da igreja. Minha tia era obreira da Igreja Universal, meu tio era pastor. Eu fui apresentada na Igreja Universal, eu era da Igreja Universal. Só que minha tia, ela foi morar em Minas e eu acabei ficando aqui, e aí eu não procurei igreja nenhuma. Eu era pequena, então não fui pra igreja nenhuma. E aí eu tinha 2 amigas minhas que andavam comigo, a gente era do mundo. A gente fazia coisas que, tipo, acho que ninguém deve saber. Sendo que eu já conhecia mais ou menos a palavra, então aquilo me incomodava um pouco. Essas 2 amigas minhas, elas também tiveram a mesma vontade que eu tive, que era de procurar uma igreja. E nesse tempo, a gente encontrou um rapaz que morava na travessa de uma amiga minha. E esse rapaz falou assim pra mim, você que é a luz, você que vai levar essas meninas tudo pra dentro da igreja. Só que eu não levei a sério, né? Tem nada a ver, cara, o que ele tá falando, hein? E aí eu comecei a chamar elas. Na verdade, o desejo surgiu no coração delas, mas eu comecei a chamar. Aí a gente foi procurar a igreja. E aí eu lembro que a gente chegou na porta de várias igrejas mesmo, e a gente não conseguia entrar. Aí na porta da Assembleia de Deus, filial Betânia, que era antigamente e agora não é mais. A gente parou ali na frente e elas ainda ficaram na dúvida, mas eu entrei. E nisso que eu entrei, elas entraram atrás. E aí pronto, gente, ali foi a chave. Eu entrei ali eu fiquei indo, até que eu levantei minha mão e aceitei Jesus. E aí elas pararam de ir, eu continuei indo. Só que lá, a nossa igreja, ela não tinha jovens, era só nós 3. Então quando elas pararam de ir, eu fiquei meio assim, eu não queria ir mais. Tipo, não tem ninguém, cara, eu vou ficar aqui sozinha. Sendo que eu ainda não tinha o meu espiritual com Deus, porque a gente tem que entender que a salvação, ela é individual. Então eu não liguei, eu saí. Foi na época que a Joyce estava voltando. Aí a Joyce agora pode falar. Na verdade, nessa época eu tava fora mesmo, eu voltei em 2014. Sério, Joyce? Sério. Então nessa época tu ainda tava afastada, tava só indo de vez em quando. Isso, eu era tão cara de pau que eu ia, farreava toda sexta, todo sábado, e no domingo eu ia. Então, gente, agora a Joyce vai contar um pouquinho de como que ela voltou pra igreja, como que ela conheceu. Eu conheço o evangelho desde pequena, porque minha mãe tinha o costume de sempre levar a gente pra igreja. Quando você tinha um pesadelo, fazia você orar, ler o salmo e tudo isso.
Só que eu era da igreja católica porque meu pai queria que eu fosse, sei lá, uma freira. Tô brincando, não sei se uma freira, mas ele queria que a gente fosse, queria, né, que a gente seguisse uma religião e nós íamos pra igreja católica. Depois da minha primeira comunhão eu falei, mãe, você é crente? E aí eu fui convidada para ir nessa igreja, da Igreja Betânia. E eu cheguei lá, vi uma peça que eu fiquei encantada, vi os jovens muito receptivos, muito calorosos. Eu falei, poxa, bacana, aqui que eu vou ficar. E eu fiquei por um bom tempo na igreja, aprendi muito. Foi uma época muito, muito boa, muito feliz com Deus. Só que eu ia à igreja, mas assim, é a mesma coisa que a Stephanie. Eu não tinha me entregado, não tinha me permitido conhecer o Espírito Santo, não tinha dado essa liberdade que Deus Ele quer para atuar na nossa vida. Porque Deus ele não vai sair entrando, Ele entra quando a gente deixa, quando a gente permite. É verdade. E então eu saí, depois de conhecer do bom e do melhor, que é a palavra de Deus, eu preferi comer o resto. Ficar com aquilo que o mundo me oferecia, que diante do que Deus tem é tão pouco. Que diante de tudo que Deus tem para nossa vida, o que o mundo tem é muito pouco. Eu saí da igreja, eu fui abrindo mão das coisas de Deus e me envolvendo no mundo, e só quebrando a cara e tudo dava errado na minha vida, tudo dava errado. É porque as pessoas, elas mentem, sim, elas mentem. Só que às vezes a gente tá tão carente, porque tem vazio, eu aprendi quando eu voltei, que só Deus preenche. A gente tenta preencher muitas das vezes num copo de bebida, ou numa balada, ou com várias pessoas, enfim. De várias formas a gente tenta preencher esse vazio, mas quando você para sozinho pra refletir, você vê que continua vazio, porque só Deus pode preencher. E aí uma vez eu tava no Bar Music, eu me lembro como se fosse hoje, no Bar Music. Eu já tava muito incomodada com essa falta que eu tava sentindo, mas eu queria preencher de qualquer outra forma que não fosse a igreja. Eu não queria reconhecer que aquele vazio só Deus preenchia. E lá no Bar Music, o Espírito Santo de Deus ele começou a falar comigo de uma forma tão, sabe, tão linda, tão gostosa, que imagina, no meio você numa balada, no meio da música alta, seus amigos, todo mundo dançando, você começa a chorar. E eu não bebo, eu nunca fui de beber. Mesmo quando eu tava afastada, eu não bebia bebida alcoólica. Então o pessoal falou, ué, mas ela tá bêbada? Não, mas ela não bebe. E ficava naquele questionamento e só eu sabia o que estava acontecendo. Que eu tava já esgotada, eu tava sem força, eu tava precisando muito de Deus. E aí naquele dia eu falei, tá bom Deus, eu já entendi. E eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu de voltar. Porque aí é quando a gente fala do amor dele, né, que é tão grande que ele nos permite voltar. Quer dizer, às vezes não, muitos não têm essa oportunidade de voltar, né? Mas eu tive, a Stephanie teve, glória a Deus por isso, tive a oportunidade de voltar e de viver esse amor e de ser transformada. Porque hoje eu olho meu passado e falo, poxa, como Deus é lindo, como Ele me transformou. Né? Hoje a gente, como ela fala, minha líder, não sei o quê. Mas sim, na verdade a gente aprende, todos os dias a gente aprende com Deus, eu aprendo com a Stephanie, eu aprendo com os outros jovens. E é um aprendizado constante. E a gente aprendendo principalmente o amor do nosso Deus, né? Que é uma coisa linda, é uma coisa imensurável, sem medida. Porque é maior do que o amor de uma mãe, é maior do que o amor de um namorado, é maior do que o amor de um amigo. Porque às vezes a gente tem vergonha de falar, ai, mas né, a Stephanie não queria ser as amigas dela, mas ai, minhas amigas e tal. Mas nem que seus amigos te larguem, Deus ele continua com você, Ele continua nos apoiando. E é isso que a gente precisa, né? Assim, é uma coisa que a Joyce falou que eu não sabia do Barra Music, que eu vou falar um testemunho aqui pra vocês que aconteceu comigo, eu acho que ela sabe mais ou menos, né? Calma aí, antes de eu contar qualquer testemunho, qualquer coisa, de eu falar qualquer coisa que eu já comecei a falar, eu quero dizer uma coisa que eu acho que eu vou até cortar aqui e botar no início. Eu sei que vai ter muita gente me julgando, falando tipo, ah, você, olha lá, ela tá falando de Deus, tá falando da igreja, sendo que ela xinga, ela faz isso, ela faz isso. Gente, sim, eu ainda tenho muito que mudar. Eu sei, eu tenho consciência disso. Mas não sou eu que vou mudar de uma hora pra outra. É Deus que vai me mudar. Eu tento fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. Se você tá me assistindo, não me julgue. Porque ela é ignorante, porque ela xinga, enfim. Não me julgue, porque só uma pessoa que pode me julgar é Deus. Então, só eu pensei direito. Aconteceu de que nesse ano que eu voltei pra igreja, aconteceu muita coisa comigo. Eu acho que até foi pra poder me fortalecer no meu espiritual. Porque acho que se eu não tivesse passado por essas coisas que eu passei, que foi muito difícil, talvez eu não estaria levando a igreja, Deus tão a sério. Teve uma época que foi muito difícil, sabe quando todo mundo some? É o que a Joyce falou, você não tem ninguém, você acha que você não tem ninguém.
E eu tava na igreja. E eu falava pra mim, essas coisas só tá acontecendo comigo porque eu voltei pra igreja. Gente, eu não aceito isso, eu vou me afastar. E só que eu não quis me afastar, né? Eu ia, mas eu ficava aquele desânimo, não vou hoje, não quero. E aí teve um dia que aconteceu uma coisa muito chata comigo e que eu achei que Deus não tava mais comigo, que Deus não tava me olhando, que Ele não queria mais fazer nada por mim. E aí eu fui convidada por 2 amigas minhas, mas na verdade não fui convidada, elas sempre vão ao Barra Music. E aí eu sabia que elas iam, aquele dia era o dia delas irem. E aí eu peguei e falei, poxa, eu vou contigo, me chama, eu vou ficar em casa não, eu tô muito bolada, eu não quero ficar em casa. Aí a gente foi pra casa dela, da casa dela a gente foi pra casa da nossa outra amiga. E de lá a gente foi, só que ao mesmo tempo que eu estava indo, eu estava com um peso na consciência, mas eu estava indo. Porque é assim. Aí no Barra Music eu comprei cachaça, a pessoa que não tem dinheiro pra nada, mas lá eu arrumei dinheiro. Aquele dia eu tinha dinheiro. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, quando eu entrei no Barra Music, a minha amiga que eu fui com ela tá de prova, eu olhei pra cara dela e falei assim, e se eu quiser ir embora? Agora, como que eu faço? Aí ela falou assim, minha filha, agora você vai ter que ficar aqui até 5 horas da manhã, porque o ônibus aqui agora é só 5 horas da manhã. Eu entrei em um lugar, eu vi assim, cara, eu entrei realmente no inferno, não tem como eu sair. Tá, então já que eu tô aqui, então vamos fazer o que eu vim pra fazer. Só que eu dançava e eu bebia, eu via umas coisas assim, cara, o que você tá fazendo não é certo, não é certo. Aí tá, acabou. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Toda vez que eu bebia, eu ficava embriagada e não lembrava de nada. Mas nesse dia, eu não consegui ficar embriagada. Eu bebia, eu ficava só. No outro dia, eu fui virada pra praia. E foi assim, algo que mexeu comigo. Porque na praia, eu pude pensar em tudo que eu fiz, se era certo, se não era. Mas ainda assim eu continuei de rebeldia. Eu não vou pro culto hoje, porque ontem eu bebi, eu dancei, eu me acabei. E é uma coisa que a gente fez uma peça falando sobre, que o inimigo ele vem pra você e ele fala, você bebeu, ele joga na tua cara todas as besteiras que você fez. Que é pra você ficar eu não vou voltar, o que eu vou fazer lá? E tava perto da nossa festividade. Aí quando eu cheguei em casa eu chorei muito. Só que eu não tinha coragem de pedir perdão a Deus, nem orar. Aí a Joyce me mandou mensagem nesse domingo. Aí ela falou, senti tua falta, porque você não foi pro culto. Amanhã a gente tem ensaio da festividade dos jovens, eu quero você lá. Eu, Joyce, não sei se vai dar pra mim ir, não sei o quê. Aí ela, não quero saber, arruma um tempo e vai. Aí chegou no dia, eu fiquei meio assim, eu vou, não vou. Aí eu falei, eu vou, mas eu não vou cantar, vou ficar sentada, vou só ver o ensaio. Quando eu cheguei lá, a gente ensaiou, qual o nome daquele louvor? Clama a Mim. Clama a Mim. Aí era esse hino que a gente ia ensaiar, que foi um dos nossos hinos da festividade, o Clama a Mim. Pra você ver como que Deus é. Só porque eu falei que eu ia ficar sentada, eu não ia levantar pra ensaiar, o ensaio foi todo sentado. E aí a Joyce veio, passou, deu a folha, deu na minha mão, eu falei, eu vou ficar com essa folha aqui, mas eu não vou cantar, eu não vou fazer nada. Mas aquele hino era muito bonito e mexia muito comigo. E eu tava, gente, eu acho que naquele dia eu tava tão ruim, ou aquela coisa, aquele espírito ruim ainda tava ali em mim, que eu tinha vontade de chorar, de botar tudo aquilo pra fora, mas eu não conseguia. Eu tava lá sentada e eu ouvia aquele hino que mexia lá no profundo da minha alma, mas... Ainda assim, no coração. No final a gente fez uma roda e todo mundo foi orar. Aí a Joyce falou, não quero saber, todo mundo vai orar. Aí eu, Jesus, eu vou ter que orar, eu não quero orar. Aí foi. Quando chegou do meu lado, tava a minha outra líder, a Mariane. Gente, eu não tinha contado pra ninguém o que tinha acontecido comigo. E aí, do nada, ela começou a orar e aí ela virou pra mim e começou a orar por mim e falou um monte de coisa pra mim que eu fiquei. E aí eu desabei, gente. Desabei e graças a Deus eu me arrependi. Assim, eu já estava arrependida, mas eu não conseguia botar aquilo pra fora. Aí continuou a oração pelo resto, né? Foi. Pronto, gente, foi o resto todo falando coisas pra mim que eu fiquei.
E, gente, foi maravilhoso aquele dia. Foi o dia que realmente eu pude ter consciência que Deus, ele estava comigo, independente de qualquer coisa. E uma das palavras que ela falou pra mim, ela não sabia de nada. Deus não te abandonou. Ele fala que ele limpa e ele purifica todos os teus pecados. Tudo aquilo que você tá na sua consciência que você fez, ele tá limpando hoje, ele tá te purificando. Isso eu não tinha falado nada pra ninguém, gente. Gente, eu chorava muito no meu quarto sozinha, eu achava que eu não tinha ninguém. Eu cheguei a achar que realmente eu não tinha ninguém. E mesmo depois, a gente é demais, né? Mesmo depois de você passar por uma coisa, mas falar com você é abusada. Eu fui abusada, Porque aconteceu isso do Barra Music comigo, depois aconteceu mais tribulações e eu pensei que eu estava sozinha e eu não estava, né? Então eu tentei me suicidar de novo e só que graças a Deus tinha uma pessoa que eu amava muito perto de mim que não deixou fazer isso. E como eu tava dizendo, né? Então eu ficava muito trancada no meu quarto achando que eu não tinha ninguém. E no dia da festividade, foi pregar um pastor na nossa igreja e aí ele olhou pra mim e dentro dos meus olhos, foi profundo mesmo. Aí ele falou assim, sabe as noites que você passa no teu quarto chorando, achando que você tá sozinha? Deus manda te dizer que você não tá sozinha, ele tá do seu lado. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. É coisa de Deus, gente, é coisa de Deus mesmo. O principal é você entender que o amor de Deus, ele supre todas as necessidades que nós precisamos. Todas, ainda que você fala, ainda que seus amigos te larguem, né? Como a gente fala, ainda que tudo aconteça, como a gente fala assim, ainda que eu esteja fraquinha. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, que é assim, é melhor você fraquinho com Deus do que você sozinho. Sempre, o que adianta a gente estar sozinho com toda a nossa força, mas só a nossa força, que não é nada. Agora, ainda que fraquinho, quando você está com Deus, ele vai na sua frente, ele peleja por você. Quando você não aguenta mais andar, ele te carrega no colo. Então, ainda que você esteja fraquinho, né, vem começando um novo ano, vem um carnaval por aí, que é difícil, nossa carne, ela é fraca. E todos os dias a gente mata um leão por dia. Em todo sentido, a gente mata um leão por dia, testando nossa paciência, testando o nosso amor com o próximo, testando a nossa fidelidade para com Deus. Então, às vezes, a gente faz coisas que não vale a pena. E será que vale a pena a nossa vida inteira sem Deus? Será que vale a pena? Às vezes não vale. Às vezes a gente abre mão de Deus para estar diante de coisas pequenas. Então tá começando um novo ano, a gente pode começar diferente, né? O nosso Deus com todo amor, às vezes a gente sendo grato a Ele ou não, Ele te deu um novo livro na sua mão, com 365, eu acho que esse ano é bissexto, né? 365 páginas, para cada uma delas você escrever. Mas eu vou te dar uma dica, seja inteligente, dá a caneta na mão dele porque ele sabe o que é melhor para você. E aí ele vai escrever, e ainda que pareça ser difícil, ainda que pareça o sol está quente demais, ou está chovendo demais, quando ele escreve, lá no fim vai ter uma recompensa. E muito maior do que eu, o que você pensamos. E é isso que vale.